Apenas para dar as boas-vindas aos nossos convidados e dizer que isto é para nós uma honra fazermos uma inversão do que normalmente nós fazemos aqui. Normalmente nós convidamos os arquitetos e chamamos os jornalistas para que, de maneira mais distante e de um olhar de fora, consigam provocar os arquitetos para conseguirem falar sobre os temas que nós trazemos à discussão. Hoje é exatamente o contrário. Hoje é um arquiteto que está a moderar, a quem já agradeço este desafio que não é fácil, ao Manel, ao Valdemar, à Cândida e à Isabel, o agradecimento desta provocação que nós fazemos, que é um pouco pensar a relação entre o poder, visto que nós estamos aqui numa casa que tem uma exposição sobre o poder e a arquitetura, onde é feita a reflexão sobre a relação dos vários poderes com a arquitetura, temos aqui naturalmente um poder bem representado, muito bem representado, que é a comunicação social, e esta relação entre o poder e este poder que é a comunicação social e a arquitetura, que foi muito bem selecionado pelo curador Roberto Cremascoli, e que tem feito um conjunto de debates que eu desde já agradeço e saúdo ao Roberto, e que vamos ter um grande seminário na próxima semana, que eu queria desde já convidar-vos a todos a estarem presentes. Eu passo a palavra ao curador, que fará uma pequena apresentação, e deixo-vos mais uma vez um agradecimento a todos vocês por esta participação. Muito obrigado, espero que consigam refletir bem sobre esta relação entre o poder da comunicação social e a arquitetura. Muito obrigado. Obrigado, Nuno, à Casa da Arquitetura, à direção e a todos que nos ajudam a levar para frente o programa paralelo de inauguração, que se chama Plicher, programa paralelo à abertura da Casa da Arquitetura na nova casa aqui. Agradeço o Manel Garcia Dias, que vai moderar a conversa, a Cândida, Valdemar e Isabel. O Influence é o terceiro ato que está a chegar ao fim da programação. Na próxima semana, sexta e sábado, vai arrancar o último ato, que é o Indoor, com os protagonistas dessa exposição aqui na casa. O Influence tem cruzado a arquitetura ao longo das nossas conversas com as outras disciplinas, com outras artes, com outras profissões. Hoje vamos falar da imprensa. Toda a arquitetura, como outras profissões, tem a obrigação, e vice-versa também a imprensa tem a obrigação de jogar todos no mesmo campo, e os arquitetos estão a atravessar os arquitetos em Portugal, não é uma guerra, mas estamos a viver uma pequena disputa sem sentido. Acho que poderá ser também tema do debate. Digo isso porque, como arquiteto e como os arquitetos que estão aqui hoje na sala, tenho que aproveitar a presença de excelentes jornalistas entre nós. Obrigado e boa conversa. Obrigado, Manel. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde aos jornalistas convidados. Eu tenho um papel ingrato, tenho que agradecer ao Roberto Cremascoli este convite, mas ao mesmo tempo é um papel ingrato de fazer aqui a moderação dos jornalistas que vão abordar esta temática da sua relação com a arquitetura. Vou apresentá-los muito brevemente. Temos aqui à minha esquerda a Isabel Lopes Gomes, que é licenciada em Comunicação Social e que neste momento faz um doutoramento em Arte Contemporânea. Conhecemos dela alguns programas que fez para as televisões, o último dos quais foi o Design.pt. Também tem feito curadoria em várias exposições. E digamos que a Isabel acabará por estar ligada à arquitetura pelo lado das artes plásticas, a proximidade que poderá estabelecer com a nossa profissão. Ali à direita o Valdemar Cruz, que é jornalista do Expresso, mas que tem, portanto,
é licenciado pela Faculdade de Letras, mas que tem o curso também de música do Conservatório, que hesitou em seguir a música, depois optando pelo jornalismo. Digamos que vamos esperar dele que esteja ligado à arquitetura por esse lado da música e de uma certa abstração que essa arte tem em paralelo com a própria arquitetura. Finalmente, a Cândida Pinto, aqui à minha direita, que todos conhecemos enquanto imagem, por isso ela vai se abster de mostrar imagens, porque já conhecemos a sua imagem, conhecida da grande reportagem da SIC. Antes disso trabalhou para a RTP e para a TSF, mas na SIC é que se afirmou, sobretudo com as suas grandes reportagens em cenários de guerra. É difícil dizer isto, mas digamos que a sua proximidade com a arquitetura poderá ser através da destruição das cidades. É um testemunho da destruição das cidades, o que a todos nós nos causa imensa impressão, mas que certamente a ela muito mais porque as vive constantemente durante as suas estadias nos cenários de guerra. Tanto a Isabel como o Valdemar vão apresentar imagens, como eu disse, a Cândida Pinto não precisa porque a imagem nós já conhecemos, e eu vou pedir que sejam breves para ver se conseguimos conversar, porque eu às 6 em ponto fecho esta sessão, porque tenho um comboio que me levará para a minha casa passado um pouco. Faça a favor, Isabel, vamos começar. Agradeço desde já o convite que me foi feito pela Casa Arquitetura, na pessoa de Roberto Cremascoli, o comissário deste ciclo. Eu, mais do que falar da ligação da arquitetura à televisão, interessa-me falar da ligação da arquitetura ao audiovisual. Não sei se me estão a ouvir, creio que falhou o microfone. A sala é pequena. A sala é pequena, estão poucos. Eu creio que é indiscutível a vantagem da televisão e do audiovisual na comunicação da arquitetura, precisamente por ser um meio audiovisual, ao mobilizar imagem e som, é uma das melhores formas de comunicação, uma das mais eficazes formas de comunicação também no que diz respeito à arquitetura. Sobre isto há uma frase que eu gosto muito, que é do ensaísta John Berger, que ficou conhecido por um livro e por uma série que fez em 1972 para a BBC, que se chamou Ways of Seeing, Modos de Ver. Ele dizia, ver vem antes das palavras. Uma criança olha e reconhece ainda antes de poder falar. Eu creio que isto resume bem o poder das imagens. No meu percurso, quer como jornalista, quer como realizadora de programas de televisão na área cultural, ao longo dos tempos fui entrevistando arquitetos em diversas ocasiões, ainda que nunca me tenha dedicado exclusivamente à arquitetura. De facto, a arquitetura sempre me interessou e continua a interessar. Eu lembro-me desde os tempos de estudante da universidade de fazer com os colegas da Faculdade de Arquitetura do Porto aquelas viagens pelas cidades, por várias cidades da Europa, no roteiro dos arquitetos. Também no cinema, alguns dos filmes que eu mais gosto, por exemplo, o Jacques Tati, o Playtime, a Vida Moderna, que é uma obra-prima, e tantos outros cineastas que eu podia falar, o King Vidor, todos eles tiveram a arquitetura sempre como elemento central nos seus filmes. Eu, tanto nas séries que fiz para televisão, de âmbito cultural, mas mais recentemente tenho também aprofundado o documentário sobre artes plásticas. Em ambos os casos, eu gosto de ver sempre estes meios como uma forma, como uma máquina de agenciar um outro olhar sobre uma obra de arte, sobre uma obra de arquitetura. No fundo, são sempre um convite para que o espectador possa descobrir uma obra, seja ela de música, de dança, de teatro, seja uma obra de arquitetura. No fundo, é tentar mostrar como é que um autor, através da sua arte, conseguiu registar o zeitgeist, o ar do tempo. Eu trouxe para vos mostrar dois pequenos certos de uma das últimas séries que eu fiz para a televisão, que foi o Design PT, precisamente dedicado ao design português. Um deles, um dos primeiros episódios foi com o Cisa Vieira, e destacou-se, claro, sempre sob a lógica do design, destacou-se as peças de design que ele fez ao longo da sua vida. Neste excerto que vos vou mostrar, vamos ver ele a falar das peças que fez para a sua primeira obra, A Casa de Chá da Boa Nova. Um dos outros vídeos que eu trouxe para vos mostrar, um excerto também de um dos programas em que foi destacada a obra de Vítor Paula. Como todos sabem, além de arquiteto, foi um autor multifacetado, um fantástico fotógrafo, fez inúmeras capas de livros,
fez peças de cerâmica e neste excerto vamos ver o destaque é sobre os snack bars que desenhou com Bento Almeida. Muitos deles já desapareceram, felizmente ainda existe o Galeto em Lisboa e a Cunha no Porto. E eu creio que neste excerto do Vítor Pala se percebe também o potencial do audiovisual, já que ele permite inscrever a dimensão de tempo na análise da própria arquitetura. Isto é, ao irmos buscar imagens de diferentes tempos da mesma arquitetura, o filme, seja através de um programa de televisão, seja um documentário, o filme permite inscrever essa dimensão da história porque ele aciona a potência do arquivo e a televisão naturalmente herdou isso do cinema. Neste caso fomos ao arquivo da RTP e eu confesso que não sabia, quando escolhi este excerto não sabia que o orador iria ser o arquiteto Manuel Graça Dias, porque foi precisamente uma entrevista realizada por Manuel Graça Dias em 1994 a Vítor Pala no Galeto, em Lisboa, e que foi exibida num dos programas que fez para a televisão, que eu fui buscar e que, recorrendo à figura da elipse, acabo por juntar com há uma montagem com uma entrevista feita por mim mais de 20 anos depois na Cunha ao Manuel Graça Dias. Vamos então ver este excerto, que também só tem 2 minutos. Acabaram as apresentações, para já. Vou ler então. Este convite acabou por ser um desafio para pensar todas estas questões da relação entre arquitetura e audiovisual e até vem numa boa altura porque estou a preparar neste momento um projeto para uma série de documentários sobre a arquitetura portuguesa contemporânea. Nesse sentido, eu vou ler um texto porque é que assim talvez não chegue ao tempo previsto e que lança algumas pistas que depois podemos debater sobre esta questão da passagem da arquitetura para o plano das imagens em movimento. Luís Buñuel dizia: espero de um filme que ele descubra qualquer coisa por mim. Em última análise, é esse o desafio, em primeiro lugar para o jornalista e para o realizador, para depois se constituir uma experiência reveladora também para o espectador. E claro que isto nunca substitui a experiência do espectador poder viver o espaço, viver a arquitetura, ter uma vivência direta com a obra. No seu livro Ways of Seeing, já referido, de 1972, John Berger refere que olhar é sempre um ato de escolha. Não olhamos apenas para uma coisa, estamos sempre a olhar para a relação entre as coisas e nós próprios. Assim, um documentário ou um programa de televisão é sempre um resultado de uma experiência. Em primeiro lugar, a do realizador, com uma determinada obra, seja de arquitetura, seja uma obra de arte. É sempre um ponto de vista, com tudo o que isso implica em termos de opções estéticas e políticas. A transparência de que fala Susan Sontag no seu livro Contra a Transparência, eu creio que não se pode aplicar a estes mídia, porque a simples escolha de um plano já é uma interpretação, já é um ponto de vista. Como Marshall McLuhan defendeu em 1964, em The Medium is the Message, a mensagem é o próprio meio, isto é, um elemento importante de comunicação e não apenas um veículo de transmissão. Cada medium, seja jornal, rádio, televisão, tem as suas características próprias e, por conseguinte, os seus efeitos específicos. A meu ver, a televisão tende a normalizar os conteúdos porque está muito afetada à lógica da informação. Ela apropria-se dos conteúdos numa lógica que é muito similar à da publicidade, ou seja, interessa-lhe a imagem das coisas. E eu creio que isto, no fundo, acaba por ser um sintoma do contemporâneo, porque cada vez mais estamos ligados às imagens do real, até mais do que ao real, estamos ligados às imagens do real, e isso percebe-se muito bem pelas redes sociais. Quem já não foi a um museu e não viu as pessoas a fotografarem uma obra de arte, e para depois verem a imagem dessa obra, em vez de estarem a tentar perceber a obra em direto. Ao contrário, no documentário, que não é feito segundo a retórica da televisão, há uma maior liberdade na tentativa de transposição de uma linguagem noutra. Enquanto na televisão, eu creio que, precisamente porque lhe interessar apenas as imagens das coisas, não há espaço e tempo para uma reflexão e uma distância crítica sobre os conteúdos que apresenta. Ou, quando há, é muito difícil. Há uma maior liberdade no documentário, como eu dizia, na tentativa de transposição de uma linguagem noutra. Essa passagem implica, a meu ver, uma questão de tradução, ou seja, de transporte de códigos de uma linguagem para outra. Para ser interessante, tem que ser uma tradução criativa, tem que representar um corpo que é real, uma obra, de modo a acrescentar novas leituras que façam justeza à criação do autor. É das poucas situações em que conceitos como liberdade e fidelidade andam juntos, vão juntos na mesma equação. Isto é, tentamos ser fiéis ao que está a ser retratado, mas é como uma boa tradução. Para ser boa tem que sempre trazer algo de original, tem sempre que acrescentar alguma coisa à obra.
O cineasta António Macedo dizia que a verdadeira imaginação é a imagem em ação, imagem capaz de se materializar em coisa. Eu creio que é isto que eu tento fazer isto e creio que todos os que fazem um trabalho sério, em última análise, tentam fazer isto. A passagem da arquitetura, seja para a televisão, seja para o cinema, levanta ainda uma outra questão que é fundamental e que é inerente ao que o pensador Walter Benjamin, nos anos 30, definiu como a obra de arte na era da sua repetibilidade técnica, ou seja, a partir de um dado momento, a obra de arte reproduzida torna-se a obra de arte pensada na sua reprodutibilidade. A partir desta ideia, ocorreu-me então pensar, eu não sei se já foi colocada esta questão, mas pareceu-me pertinente, será que o médium da televisão pode influenciar a arquitetura? Isto parece um bocadinho estranho, mas eu, entretanto, ocorreu-me que numa entrevista, há alguns anos, ao arquiteto Eduardo Sotomora, quando ele fez o projeto do Estádio de Braga, ele disse-me que fez o Estádio de Braga tendo em conta que o futebol era um desporto mediático, que era feito para ser exibido também na televisão e, por isso, ele teve que ter isso em conta quando desenhou o Estádio de Braga. Sobre as vantagens da aproximação à obra de um arquiteto feita através de um filme ou de uma série documental da televisão, eu creio que parece-me óbvio, porque, primeiro, pela sua dimensão essencialmente democrática, estes mídia permitem alcançar um número incomparavelmente maior de espectadores, contribuindo desse modo para uma democratização do acesso ao fenómeno da arquitetura, constituindo um instrumento fundamental de sensibilização artística, além de ser também um instrumento privilegiado de registar a memória dos grandes artistas e arquitetos de um tempo. E, como tal, fundamental para o registro da identidade cultural de um país. Também nos museus e a nível mundial, os filmes sobre arquitetos são cada vez mais uma ferramenta para complementar exposições, para os serviços educativos destes museus. No plano da investigação académica também é um elemento indispensável. Um bom exemplo disso é o projeto de Ruptura Silenciosa, que foi desenvolvido por um grupo de investigadores da Faculdade de Arquitetura do Porto. E é um elemento indispensável porque, ao contrário de outras formas de abordagem do fenómeno da arquitetura, seja história, teoria e crítica da arquitetura, o filme permite o recurso a certos protocolos típicos deste médium que abre para dimensões novas. É o caso do recurso a entrevistas, a citações de imagens de outras obras, recurso a imagens de diferentes tempos da mesma obra, a reenquadramentos, a aproximação e a pormenores das obras, etc. Mas, sobretudo, pelo recurso ao movimento em tempo real e à própria experiência da vivência de um determinado lugar que é permitido pela imagem em movimento. Se pensarmos, por exemplo, na fotografia, ela capta apenas um momento, enquanto o filme introduz a vivência do espaço. Os arquitetos, quando desenham um espaço, também estão a pensar nas vidas que vão ter lugar ali. Assim também no cinema, na televisão. A câmara registra os gestos que interagem com os espaços construídos, as coisas que se passam nesses lugares. É disto um bom exemplo a série que Cândida Pinto fez para a SIC sobre os bairros de Cisa Vieira. Ainda que os arquitetos não tenham o cinema como referência quando fazem as obras, a verdade é que, ao serem filmadas, essas obras revelam qualidades cinemáticas. O audiovisual permite tirar partido de pormenores e, pela montagem, permite pôr em relação diferentes planos da obra que não têm relação no real, mas que o filme, ao pôr em relação pela montagem, possibilita um novo olhar sobre essa obra. Sobretudo, com o advento digital, a imagem ganhou uma plasticidade quase ilimitada que permite retrabalhar as imagens até aspectos nunca antes experimentados e, como tal, pensar a imagem de toda uma outra maneira e, assim, também pensar a imagem da arquitetura de um novo modo. Para qualquer um será então fácil perceber que a arquitetura tem uma interação forte com o cinema, com o audiovisual. Este, por ser imagem em movimento e imagem em tempo, permite filmar a arquitetura de muitos ângulos. O professor e arquiteto Alexandre Alves Costa disse numa entrevista algo que explica bem isto. O cinema põe o espectador em movimento e a arquitetura sem um espectador em movimento não é legível. Por isso é que os arquitetos dizem que a quarta dimensão é fundamental na arquitetura. Sem tempo não se pode ler arquitetura. Se recuarmos ao modernismo, percebemos que uma arquitetura nasceu para responder a um desenvolvimento das cidades que implicou não apenas novas formas de vida e de habitabilidade, como em virtude do desenvolvimento tecnológico, dos transportes, um novo regime de deslocações das pessoas nas cidades. Ou seja, a percepção da cidade passou a ser já em movimento, até porque depois da invenção do automóvel, as pessoas, ao deslocarem-se de carro, passaram a ter um novo olhar sobre o que as rodeava. Ora, o filme, o audiovisual, ao apanhar precisamente esse olhar do que passa, por ser imagem em movimento, é o meio por excelência para comunicar a arquitetura. Inúmeros são, de resto, os exemplos que ilustram a pregnância da forma cinematográfica no plano da abordagem crítica, estética ou historiográfica da arquitetura. Eu estou quase a terminar. Eu comecei por mostrar uns excertos de programas que fiz para a televisão
E vou acabar com um excerto de um filme que eu gosto imenso, de um dos meus cineastas de eleição, porque para mim, na arquitetura, uma das coisas mais emocionantes é o silêncio. E eu creio que um dos cineastas que melhor se soube transpor isso para a sétima arte foi, sem dúvida, Antonioni. Ele soube como ninguém transpor esse silêncio, essa mudez do espaço urbano, das cidades modernas para o ecrã. Eu creio que ele é mesmo o construtor da sétima arte, em que é mais evidente essa relação entre o cinema e a arquitetura, como imaginação dos lugares, como forma de pensar os modos de habitar. Basta pensarmos nos filmes que ele fez, para a trilogia da incomunicabilidade, filmes como A Noite, A Aventura ou A Eclipse, em que o vazio sentido pelas personagens encontra, e é reforçado, e encontra relação no vazio do espaço da cidade moderna. Vou então mostrar um bocadinho do Eclipse e terminamos com isto. Já está, sim. Não subiu o tempo. Não sei sair daqui. É só fechar, não é? É assim. Deixa. Este fecho é o meu. Sim. Não. Sim, não, tudo bem, está bem. Pensei que era também. Não deixe de ter posto muito rápido. Primeiro silêncio, depois eu mudo. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Não sei, já posso mudar? Começar uma conversa sobre arquitetura, numa casa de arquitetura, na presença de muitos arquitetos, com uma imagem numa revista de decoração, não é provavelmente prometedor. Pode até ser um pouco provocatório. Vamos tentar demonstrar que pode ser um elemento que é capaz de ajudar a refletir um pouco acerca daquilo que é a minha perspectiva do que é e tem sido a relação dos mídias portugueses, em particular da imprensa, com a arquitetura. Começarei, em todo caso, por uma pequena história pessoal. A primeira vez que eu ganhei algum dinheiro, ou o primeiro dinheiro que eu alguma vez ganhei na minha vida, por ter escrito um artigo, teria uns 14 ou 15 anos, foi por um texto que escrevi para uma revista que na altura era o Ai Jesus da grande maioria das mulheres portuguesas. Chamava-se Crónica Feminina. E essa minha quase que atração fatal por este tipo de revistas que se dirigem a um universo muito particular acabou por ter uma continuidade nesta revista Casa Cláudia, que era dirigida então por uma jornalista chamada Cristina Cordeiro, que tinha, não obstante ser uma revista de decoração, ela tinha uma perspectiva não só séria, como rigorosa acerca do que poderia ser, no contexto de uma revista deste tipo, a colocação de temas ligados à arquitetura. E então foi ela que um dia me convidou para aquele que veio a ser o meu primeiro trabalho na área da arquitetura, ao convidar-me a fazer uma entrevista, um trabalho com nada mais, nada menos o arquiteto Cisa Vieira. Portanto, logo para abrir, foi o grande impacto que eu tive. O Mao Tse-tung dizia que todas as grandes caminhadas começam com um pequeno passo. Bom, a minha longa caminhada no jornalismo começou com um pequeno passo na Crónica Feminina e depois a minha longa caminhada no jornalismo que tenho escrito sobre arquitetura começou na Casa Cláudia. Isto para dizer que a relação que os mídias portugueses, não são só portugueses, mas o que nos interessa é os portugueses, têm tido com o tema arquitetura não é propriamente linear e é um bocado complexa. Porque é certo que tem existido, o tema arquitetura tem existido em algumas publicações não especializadas. Não vou falar aqui, obviamente, das publicações especializadas que sempre existiram em Portugal. E é, sobretudo, a partir dos anos 80 que se nota um aumento
desse interesse pelo tema arquitetura, mas com uma particularidade que se verificava então, que era que, especialmente o Expresso e o Jornal de Letras, abrem-se timidamente ao tema arquitetura, e este timidamente é um bocado complexo porque, provavelmente, quando chegarmos ao final desta conversa, vamos perceber que o tímido de então era muito ousado para aquilo que é a realidade atual. E nesse primeiro momento de abertura, especialmente destes dois jornais, o Jornal de Letras e do Expresso, as colaborações eram muito especializadas. Quer dizer, quem escrevia sobre arquitetura era, nomeadamente, o Manuel Graça Dias, mas era também o Pedro Brandão, era o Pedro Vieira de Almeida, o Paulo Varela Gomes, o Nuno Portas, o José Manuel Fernandes, e o José Manuel Fernandes, que presumo que grande parte de vocês conhecem, acaba por ter um papel até curioso e José importante. Manuel Fernandes, arquiteto. Sim, José Manuel Fernandes, exatamente. Exatamente. Não o ex-diretor do Público e José Manuel Fernandes, arquiteto, estamos no meio de arquitetos, portanto, presumi que isso seria claro. O José Manuel Fernandes acaba por ser muito curioso a intervenção dele, porque ele acaba por escrever também na Casa Cláudia e acaba por escrever numa outra revista que falarei a seguir, e depois, mais tarde, tem uma coluna regular no Expresso. Tudo isso acabou. Isto saltou. Uma das situações que se verifica é que, desculpem lá, mas isto não, pois, eu queria chegar aqui. Depois, em determinada altura, aparece esta revista, Arquitetura e Construção, que resulta da Casa Cláudia. Isto é a confirmação daquilo que eu disse há pouco, do tal interesse sério e consistente que existia da parte da diretora da revista, a Cristina Cordeiro, de tal ordem que consegue, e é bom lembrar que estas revistas, quer uma quer outra, existiam no universo do grupo, aquilo que depois é o grupo Empresa, portanto, que é do Jornal Expresso e do Jornal de Letras, etc. Ela consegue convencer, a autonomizar aquilo que era já uma parte da revista da Casa Cláudia, muito interessante, dedicada à arquitetura, para se transformar numa revista própria, no entanto, dirigida a um público genérico. Portanto, a intenção não era falar para arquitetos. Consequentemente, havia alguns arquitetos a escrever na revista, mas a maioria das pessoas que escreviam na revista não eram arquitetos. Curioso verificar que, por exemplo, isto é um número 36, portanto, isto será dos anos 90 e pouco, final dos anos 90, mas já tem ali, por exemplo, um perfil do Aires Mateus e depois ali uma secção dedicada a obras de vários outros arquitetos, entretanto, cujo percurso foi conhecido. São revistas que abordam projetos arquitetónicos contemporâneos, que estão a ser feitos naquele momento, fazem entrevistas a arquitetos, têm textos sobre a arquitetura, mas é uma revista que fica muito isolada naquele contexto, porque sendo uma revista que, de alguma forma, não deixa de ter uma vertente muito comercial, porque a arquitetura, sendo ali o ponto mais forte, é evidente que ela tem sempre a marca de resultar de uma revista que vem da área da decoração. E então o que é que constatamos é que o jornalismo, num termo mais vasto, o jornalismo cultural, que depois entra também na área da arquitetura, é no essencial feito por autodidatas, quer dizer, que são pessoas. Eu comecei por contar essa minha história pessoal, eu não tinha qualquer espécie de relação com a arquitetura. São pessoas que, de uma forma ou outra, recebem um qualquer impulso, interior ou exterior, para começarem a escrever sobre uma temática que manifestamente não dominam, cuja gramática é uma palavra que os arquitetos gostam muito de utilizar, cuja gramática não dominam claramente.
E o que acontece é que há diversas notícias, essa é uma notícia recente, mas quer dizer, há textos, vão aparecendo textos nos jornais ou nas revistas, mas normalmente são notícias esporádicas que resultam ou porque morreu um arquiteto, é aqui o caso, ou porque um arquiteto ganhou um prémio, ou porque estamos aqui, portanto, há uma notícia qualquer que se impõe à atualidade, mas raramente há a capacidade de elaborar um outro tipo de textos que vá mais fundo na apreciação daquilo que é o trabalho da arquitetura e do trabalho dos arquitetos. Por exemplo, quando são feitos textos que abordam novos trabalhos que estão a ser construídos, raramente se consegue passar para lá da transcrição mais ou menos literal daquilo que o arquiteto diz e é escasso a capacidade ou o poder de reflexão e até de questionamento sobre aquilo que o arquiteto está a dizer ou propor. Uma componente importante do jornalismo que se faz sobre a arquitetura assenta naturalmente nas polémicas. As polémicas da arquitetura são um manancial para os jornalistas. Mas há um aspecto aqui muito interessante, que é constatar que muitas das vezes as polémicas que nascem e envolvem grandes nomes da arquitetura acabam por resultar em alteração dos projetos ou até mesmo eliminação dos projetos. Temos aqui um caso paradigmático, as Torres de Alcântara. É um projeto que suscitou uma tremenda discussão pública, projeto do arquiteto Álvaro Cisa Vieira e que, como toda a gente saberá, ficou pelo caminho, derrotado por várias circunstâncias. O Chiado foi outro processo altamente discutido, altamente polémico, tal como este é um caso muito interessante, porque é aqui a Avenida dos Oleados, no Porto. Houve um momento em que parecia que em cada esquina se encontrava um arquiteto. Isto é, em cada esquina havia alguém que tinha uma opinião definitiva sobre aquilo que o arquiteto Álvaro Cisa tinha proposto e tinha definido para a Avenida dos Oleados. Isto era a Avenida dos Oleados tal qual existia antes da intervenção e isto é a Avenida dos Oleados como ficou após a intervenção e que, sendo o aspecto que eu reputo de muito interessante aqui, é que, a posteriori, e com a vivência prática que os cidadãos acabaram por ter da nova configuração da avenida e das novas possibilidades propostas, oferecidas pelo novo arranjo que ali foi feito, gerou-se um novo consenso, já não de crítica, mas de aceitação à proposta que tinha sido feita. E depois, pronto, gosto muito deste título, que resulta de uma frase do arquiteto: a arquitetura medíocre não é polémica. Não sei se é inteiramente verdade, porque há a arquitetura medíocre que também gera polémica. Não há aqui uma necessária relação, portanto, isto surge em sequência, mas esta é uma arquitetura que suscitou muita polémica, mas aí, até mesmo entre os arquitetos, já não uma arquitetura cuja polémica tenha decorrido dos próprios cidadãos, mas porque aqui já estavam em causa e em discussão correntes diferentes da arquitetura, enfim, pós-modernismo, não pós-modernismo, e houve confrontos intensos sobre isso. De novo, estamos de novo com a Casa da Arquitetura e, portanto, estes são sempre assuntos que interessam. Depois, no âmbito daquilo que é o trabalho dos jornais em Portugal, na arquitetura, há um fascínio sempre pelo estrangeiro. E há um grande fascínio sempre pelas grandes obras, dos grandes nomes, que ganham um tremendo espaço mediático, quase por osmose, porque é um espaço mediático
que vem do exterior e depois tem uma progressão interna fantástica, em detrimento, muitas vezes, daquilo que poderia ser o trabalho sobre a arquitetura e os arquitetos que se fazem em Portugal. Exemplo paradigmático, o Museu Guggenheim de Bilbao. Quantas páginas se escreveram sobre o Museu Guggenheim de Bilbao? É evidente que temos a Casa da Música, arquiteto estrangeiro que vem a Portugal fazer um trabalho que depois, neste caso, acaba por ser também muito falado lá fora. E chegamos a um tema que eu acho muito interessante, que é tentar perceber quais são os principais temas que conseguem espaço na imprensa portuguesa relacionados com a arquitetura. E são, a saber, independentemente da ordem, o património, a habitação e o património, a habitação e havia um outro. Separados ou por junto, esta é a Casa dos Bicos, que uma situação que gerou muita polémica, há muita sensibilidade do leitor comum a tudo aquilo que seja relacionado com o património, às vezes com uma sacralização excessiva do que está ou possa estar em causa nisso. Aqui, pronto, é um dos casos do Porto, é o bairro do Aleixo, portanto, é o tema habitação social, que foi notícia, ou que tem sido sempre notícia, mas às vezes, ou quase sempre, por motivos que são exteriores à arquitetura, embora tenha muitas vezes suscitado reflexões sobre o próprio conceito deste tipo de habitação social e dos resultados e dos efeitos que ela produz. E este era o terceiro tema, que era também, de alguma forma, a intervenção e o modo como se intervém no já edificado, e esta foi uma polémica recente aqui no Porto, que era a hipótese de uma intervenção do Vils num prédio que... Agostinho Rica, não era? Era do Agostinho Rica o prédio? Era. E pronto. Os estrategas, porquê? É uma pergunta que pode ser feita, há alguma estratégia de comunicação? Os jornais têm alguma estratégia para o tratamento da arquitetura ou fazem-no de uma forma ao sabor do vento, quer dizer, do modo como as coisas possam suscitar? Eu gosto de contar este exemplo, porque isto foi um trabalho que foi capa da revista do Expresso e vale a pena contar a história deste trabalho, porque este trabalho começa por ser um pedido da direção do Expresso, que fala comigo, para me dizer que gostariam que eu fizesse uma entrevista ao arquiteto Eduardo Souto Moura. A minha resposta imediata foi que não apetecia de modo nenhum fazer a enésima entrevista ao arquiteto Souto Moura e achava que ele próprio não teria grande prazer em dar-me a enésima entrevista. Mas a insistência foi muita e eu, sem dizer que não, fui falar com o arquiteto Souto Moura, dizendo-lhe exatamente isto. Olha, eu tenho um encargo de lhe fazer mais uma entrevista, não tenho nenhuma especial vontade de lhe fazer mais nenhuma entrevista e também presumo que não tenho nenhuma especial vontade de me dar mais uma entrevista porque já conversámos muitas vezes. Ele esteve imediatamente de acordo. Ficámos de pensar os dois como é que poderíamos resolver esta questão, porque, em todo o caso, o jornal queria um trabalho de fundo com o arquiteto Souto Moura. E um dia eu fui de novo lá ao escritório e fiz-lhe uma proposta. Estávamos no auge da crise. E eu disse, olha,
estamos no auge da crise, as pessoas começam a dizer que não é possível, quer dizer, o fazer casas neste momento está fora de questão, as pessoas dizem que é tudo demasiado caro. O que eu lhe proponho é um exercício. Porque é que o seu gabinete não concebe uma casa para o tempo da crise? Isto é, uma casa que seja viável para o cidadão comum, que está neste momento aflito de dinheiro, que tem de arranjar um terreno e que quer, em todo caso, uma casa que esteja ao alcance da bolsa que hoje é possível. O desafio foi aceito e foi um trabalho extraordinário, porque durante vários dias ou semanas fizeram tudo, mas tudo mesmo, portanto, escolheram o terreno, portanto, isto não houve ficção nenhuma aqui. O terreno foi perfeitamente identificado, fotografado, avaliado, pedido o preço do terreno e foi feito todo o projeto necessário para construir a casa com o orçamento. E isso foi tudo posto, pronto, depois o artigo deu muita polémica, quer no sentido positivo, quer no sentido negativo, porque se é verdade, mas isto é normal, não é? Se é verdade que houve muitos leitores que acharam a ideia fantástica, houve outros leitores que acharam que estávamos a gozar com eles, não é? Porque mesmo não obstante, de facto e manifestamente ser um orçamento muito comprimido, e até um pouco a responder àquela ideia de que não se pode pedir um projeto a estes arquitetos que têm grande nome, porque só do projeto vai logo o dinheiro todo que temos para construir a casa. Portanto, aquilo inclusive tinha os honorários do arquiteto incluídos e, portanto, o orçamento era realmente modesto. Mas, bom, não... como disse, é o normal, foi assim. Então, neste aspecto da estratégia, o que eu concluo é que, no geral, aquilo que é publicado, e nós, enfim, sejamos realistas, hoje praticamente ou é no Público ou é no Expresso que sai com alguma regularidade trabalhos sobre a arquitetura. É curioso que eu há pouco, quando se falou das polémicas ou da intervenção, da intervenção dos arquitetos na escrita, eu esqueci-me de referenciar dois arquitetos que escreviam em dois jornais que, já na altura e ainda hoje, são claramente distantes deste universo em que se podem situar, por exemplo, o Público e o Expresso. Tínhamos o arquiteto Tomás Taveira a escrever no Correio da Manhã, e tínhamos o arquiteto Polido Valente a escrever no Jornal de Notícias. O arquiteto Polido Valente, com aquelas suas crónicas sempre muito incisivas, muito polémicas, de tal ordem que algumas delas geraram aquela grande controvérsia com o mercado de bom sucesso, da qual veio a resultar que existe uma ordem em tribunal para demolir o mercado. Não é o mercado, desculpem, é o shopping de bom sucesso. Não é? Pronto, mas isso foi apenas para recuperar uma coisa que me tinha passado. Mas dizia então que, no geral, os trabalhos que vão aparecendo nos principais jornais decorrem não tanto da existência de uma real estratégia das direções dos jornais para abordar o tema arquitetura, e aqui eu regresso então ao caso de José Manuel Fernandes, que tinham uma coluna fixa no Expresso e, por exemplo, hoje não tem, nem ele nem ninguém, não há nenhum especialista em arquitetura a escrever com regularidade no Expresso. E isso... Desculpe interromper, para o bem e para o mal, o diretor do Expresso nessa época era Era arquiteto, exatamente. E ele tinha, digamos que tinha uma certa ternura pelo facto, pela hipótese do Expresso ter um cronista regular. Certo, mas por isso inicialmente eu tinha dito que o Jornal de Letras e o Expresso começam timidamente a abordar o tema da arquitetura, e depois dizia que, se calhar, no final veremos que não era tão tímido como isso, porque hoje, de facto, há um recuo, e um recuo muito grande, naquilo que é a relação regular dos mídia, enfim, pelo menos impressos, com a arquitetura. Não tinha que ser assim, não tem que ser assim. Há exemplos de jornais como o El País,
o Estado de São Paulo, o New York Times, que nas suas secções de cultura, depois se abrirmos por ali fora, têm uma secção específica arquitetura e que escrevem regularmente, têm pessoas a escrever regularmente sobre arquitetura. Bom, isto é mais recente, é uma capa, a capa da revista também, a revista do Expresso com o Manuel Aires Mateus, mas, de novo, é circunstancial. Quer dizer, o Manuel Aires Mateus, o arquiteto Manuel Aires Mateus, é a capa da revista porque ganhou o Prémio Pessoa, porque eu duvido que uma entrevista com ele ou com outro arquiteto qualquer desse a capa da revista, a não ser, e esse é o problema de sempre, se chamar Álvaro Cisa Vieira, ou eventualmente se chamar, já não tão evidentemente, mas se chamar Eduardo Souto Moura. Não é? Bom, isto ainda é o mesmo trabalho. Bom, e é por isso, e até se calhar também com uma pescadela de olhos ao cinema, que se falou aqui, porque era isso mesmo que eu estava a dizer há pouco, é que a tendência geral é para insistir nos nomes, nos mesmos nomes de sempre. E há uma real dificuldade em aceitar a possibilidade de se começar a falar de novos projetos, de novos arquitetos que vão surgindo, porque a ideia do risco, a tentação do conforto vence sempre a ideia do risco. E a tentação de manter aquilo que é consagrado, que está estabelecido e que definitivamente se sabe que não vai gerar polémica, porque ninguém vai estranhar que se fale dos arquitetos que têm nome feito, sobrepõe-se a essa hipótese de abordagem de outros aspectos. Nós depois, há aqui um exemplo, mas de novo, porque foi com o arquiteto Cisa, é um projeto em que a Cândida também esteve envolvida e eu presumo que ela depois vai falar mais desenvolvimento sobre isto. Foi um projeto que foi um grande investimento editorial do Expresso e da SIC, em que andámos durante alguns meses a percorrer vários bairros da Europa com o arquiteto Cisa a revisitar algumas das obras que ele fez. Não só nas notícias, também no mercado. Não é? As casas com assinatura vendem-se melhor. Isto resulta de uma grande necessidade da caução do exterior. É bom recordar que, por exemplo, quando o arquiteto Álvaro Cisa, eu não tenho as datas, mas quando o arquiteto Álvaro Cisa faz a sua primeira exposição em Lisboa, e presumo que em Portugal, e terá sido alguns nos anos 80, ele já tinha feito várias exposições fora do país. E só depois de ter feito várias exposições fora do país é que acaba por ser convidado a expor em Portugal. Esta excessiva dependência dos nomes consagrados coarta a possibilidade de dar uma perspectiva diferente daquilo que é, na verdade, o mundo da arquitetura, ou daquilo que são hoje os arquitetos e daquilo que os arquitetos portugueses estão a fazer. Eu vou concluir só porque muitos de vocês sabem que eu tenho escrito bastante sobre o tema arquitetura. E, no entanto, como eu comecei por dizer, eu só fui escrever pela primeira vez porque uma revista de decoração me convidou a escrever e eu depois, enfim, apanhei o balanço e não o larguei. Mas, e fui teimoso e fui continuando a escrever. Mas qual é o meu posicionamento ao escrever sobre a arquitetura? E eu então termino com uma história pessoal, já que comecei também com uma história pessoal. Quando eu era pouco mais que um jovem jornalista estagiário, e foi no ano em que pela primeira vez o Futebol Clube do Porto foi campeão, depois de estar há 19 ou 20 anos sem ser campeão. Eu que
creio que a última vez que tinha visto um jogo de futebol, portanto, eu já tinha uma idadezinha, não é? Mas creio que a última vez que tinha visto um jogo de futebol, eu teria uns 11 anos, um jogo de futebol ao vivo, tinha uns 11 ou 12 anos, que vi com o meu pai um Tirsense Futebol Clube de Porto, não sei porquê, porque nem éramos santistas, desculpa, um Tirsense Sporting, portanto, nem éramos santistas, nem de Lisboa, nem de Sporting, mas pronto. E então o meu chefe de redação da altura diz-me, vais fazer que era o último jogo, que eventualmente o Porto seria campeão, vais fazer o jogo o Porto, não sei como ganhar. A minha reação natural, imediata, mas eu não percebo nada de futebol, eu nunca escrevi sobre futebol. Eu, pois não, mas tu deves perceber imenso de incêndios, porque tens escrito sobre incêndios e deves perceber imenso sobre acidentes de estrada, porque escreves sobre acidentes de estrada ou tempestades. Quer dizer, eu não quero, tu vais escrever como jornalista. Eu quero é que um jornalista vá presenciar um acontecimento e coloque o seu posicionamento enquanto jornalista, as interrogações que o jornalista coloca a si próprio, como intermediário daquilo que é depois algo que vai ser transmitido ao leitor, e que consigas transmitir para o papel as dúvidas, as interrogações, as emoções que te suscita o acontecimento que vais verificar. Bom, isso ficou-me como lição para a vida e tem sido sempre, depois, a minha prática no contexto daquilo que é o escrever na arquitetura ou noutros temas, que manifestamente eu sou apenas um simpatizante, uma das rubricas que aparecia ali, e um simpatizante que tenta, de facto, ao contactar com os arquitetos, perceber e conseguir transmitir as dúvidas, as angústias, as emoções que resultam desse contacto entre duas pessoas que estão, obviamente, em posições diferentes, porque o arquiteto Álvaro Siza, quando olha para aquela maquete, tem, evidentemente, todo um mundo de respostas que lhe ocorrem, mas eu, ao olhar para a mesma maquete, terei de pedir ajuda ao arquiteto Siza para me descodificar esse mundo. Obrigado. É isso. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Enfim, eu, ao contrário do Valdemar, não escrevo, não trabalho sobre arquitetura de uma forma recorrente, prolongada e com o nível de reflexão e profundidade que ele o faz. Eu tenho uma relação com a arquitetura, ou melhor, com arquitetos há alguns anos, por amizade pura, porque conheci um grupo de arquitetos na Índia há mais de 20 anos, com eles fui ver o Corbusier, Chandigarh, etc., e não só. E, portanto, é uma relação que começou por ser muito mais de amizade e de curiosidade. Mas eles ensinaram-me a olhar para algumas coisas, mas esse nunca foi a minha área de trabalho principal. A minha área de trabalho principal passou muito por arquitetura no chão, de facto, e pela ausência e pela falta que a arquitetura nos faz. Sei lá, quando olhamos para cidades completamente destruídas, e se calhar a cidade que todos já viram as imagens, mas quando se percorre aquelas ruas, a força da ausência da arquitetura é muito forte. Cabul, por exemplo, que são ruínas e ruínas, não só ruínas, obviamente, mas muitas ruínas, e aí de facto nota-se muito, sente-se, falta ali qualquer coisa, porque a arquitetura não é algo que nos seja alheio à nossa vida de seres humanos, porque, enfim, nós vivemos nesses espaços que são construídos por pessoas que normalmente os pensam. A minha vida profissional levou-me também muitas vezes ou para zonas dessas, ou para zonas onde estão as pessoas que deviam estar nas zonas que estão destruídas e onde estão em projetos de sobrevivência, de moradias, enfim, de um grau de vulnerabilidade que também nos faz sentir a falta da arquitetura. Portanto, há essas zonas de ausência. E lembro-me, enfim, dando um bocadinho, na Líbia, em 2011, quando houve a Primavera Árabe, em que Gaddafi foi removido do poder,
Eu tinha um guia, um intérprete guia, que era um estudante de arquitetura em Trípoli, porque, enfim, a situação estava muito complicada, ele não tinha nada para fazer, não havia aulas, e ele ofereceu-se para ir aos hotéis onde normalmente os jornalistas vão, e os hotéis também são situações curiosas desse ponto de vista da arquitetura e da forma como por vezes ficam completamente vazios, só com pequenas áreas utilizadas, e depois há enormes espaços vazios. Mas esse estudante de arquitetura estava lá disponível para ser intérprete, para andar com os jornalistas, e acabei por me cruzar com ele e por contratá-lo, e falámos muito de arquitetura de uma forma muito curiosa, porque ele dizia-me na altura: o meu objetivo é sair daqui, porque de figuras públicas, alguma vez ele perguntava, alguma vez ouviu falar de algum arquiteto líbio? Ou de algum escritor? Ou de algum médico? Ou de algum engenheiro? Isso não acontece porque vivemos numa ditadura onde o único ser que é conhecido no exterior é o Coronel Gaddafi. De resto, não há mais ninguém. Tenha as qualidades profissionais que tiver, seja em que área for. Portanto, o projeto dele, de facto, era sair da Líbia para tentar fazer arquitetura fora. Bom, voltei lá um tempo depois, o Coronel Gaddafi ainda estava pela Líbia, mas o regime já tinha caído. Fui de novo ao encontro dele, procurei-o, encontrei-o, trabalhámos mais algum tempo, e nessa altura ele já tinha mudado de ideias. Ele já me dizia: não, eu agora vou ficar aqui, porque eu quero acreditar que nós vamos de novo ter individualidade, vamos conseguir fazer coisas. E eu perguntei: mas e o que é que tu queres fazer como arquiteto? Eu vou acabar o meu curso de arquitetura, o que é que tu queres fazer? E eu quero fazer escolas e parques infantis, porque é uma coisa que falta aqui na capital, em Trípoli. E, portanto, isso foi uma abordagem um bocadinho diferente da questão da arquitetura nestas zonas onde, enfim, que eu tenho percorrido ao longo dos anos e onde, de facto, a arquitetura está totalmente no chão. O caso mais paradigmático foi claramente o Haiti, quando houve, de facto, aquele enorme terremoto em 2010, e que claramente as imagens que me suscitavam em Port-au-Prince, a capital do Haiti, com as igrejas ventradas porque caíram, porque a maior parte dos edifícios e dos prédios estavam todos no chão, havia ali uma similitude com Cabul, e havia também essa ausência. Falta aqui qualquer coisa que faz parte da nossa vida, e essa qualquer coisa é a arquitetura. Daqui eu ia partir, as duas únicas aproximações em termos de trabalho que eu tive à arquitetura foi, de facto, esse projeto de que falava há pouco, o Valdemar Cruz, que fizemos em conjunto, por convite do Roberto Cremascoli e do Nuno Grande. Os dois arquitetos foram curadores do Pavilhão de Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2016, e que foi um privilégio, obviamente, de percorrer 4 bairros de habitação social com o arquiteto Álvaro Siza. Antes disso, tinha feito um trabalho em São Paulo sobre o edifício Copan de Oscar Niemeyer, no centro de São Paulo. Eu sei muito pouco de arquitetura, e a minha abordagem a estas duas situações foi sempre muito do ponto de vista dos habitantes, da ligação da arquitetura com quem a vive, porque são casos de habitação, obviamente, num caso e noutro, uma habitação, no caso de Álvaro Siza, habitação social, no caso de Oscar Niemeyer, não é habitação social, mas enfim, é uma aldeia global praticamente que existe no Copan. E isto foi muito interessante quando eu fiz esta proposta dentro do sítio onde trabalho, que é a SIC, uma televisão privada, fazer 40 minutos de televisão, prime time, em Portugal, sobre o Copan. A primeira coisa que me perguntaram foi o que é o Copan. Eu podia ter dito que era um bicho, que as pessoas iam acreditar. Um ornitorrinco. Exatamente. E demorou algum tempo as pessoas aceitarem que eu fizesse um trabalho sobre o Copan, apesar dos ingredientes serem apetecíveis, porque vinha aí o Mundial, isto foi antes do Mundial no Brasil, foi numa altura em que o Brasil estava, 2002,
2013, 2014, portanto o Brasil estava numa fase bastante mais pujante do que está hoje, em que era moda o Brasil, enfim, em que se ia muito ao Brasil, em que o Brasil era oportunidade. Mas mesmo assim foi difícil porque era arquitetura, Oscar Niemeyer e tal. Bom, o edifício, enfim, certamente conhece, tem 5.000 habitantes, tem uma diversidade extraordinária de apartamentos, alguns, enfim, lembro-me de uma senhora que vivia numa coisa que ela diz, isto é um apertamento, não propriamente um apertamento, porque tinha 30 metros quadrados e ela vivia com mais alguns elementos da sua família, até aos grandes apartamentos de mais de 200 metros quadrados, deslumbrantes, no topo, um deles que era habitado pelo dono da Livraria Cultura da Avenida Paulista. Enfim, e tudo aquilo dava uma amostra, entre aspas, sociológica do Brasil interessante. E como é que eu consegui vender, entre aspas, isto na própria empresa onde eu trabalho? Nós vamos ter ali o Brasil dentro do Copan. E depois o que é que eu tentei fazer? Dar também o que é o Copan, o que é o projeto Copan, porque é que aquele projeto foi feito daquela forma, porque é que foi um projeto mal amado por Niemeyer, porque é que o Niemeyer depois deixou aquilo e passou para Brasil e porque tinha um projeto maior para fazer ali. E foram-me deixando de fazer. E, surpresa total, aquilo foi para o ar e foi um sucesso da audiência, que é, obviamente, nos mídias de grande informação, como é o local onde eu trabalho, apesar de ser uma ciência oculta, é uma ciência que está em cima da mesa. As audiências é uma ciência oculta, mas é aquela com que os mercados trabalham e, portanto, tem uma importância enorme. E toda a gente ficou de boca aberta, o Copan, afinal, as pessoas interessam-se por saber o que é um edifício feito por um arquiteto. Enfim, entrevistei o Paulo Mendes da Rocha, que tem o ateliê ali vizinho ao Copan, no centro de São Paulo, que falava sobre aquilo, e, portanto, a arquitetura não é uma ciência tão oculta ou tão fora da nossa vida quanto isso. Depois disso, houve essa experiência com o arquiteto Álvaro Siza, que já não foi difícil conquistar dentro do sítio onde eu trabalho, já foi mais ou menos fácil, porque tinha alguns condimentos também, e para mim não tendo eu formação de arquitetura, mas tendo uma grande curiosidade por isso, tinha os condimentos que me pareciam importantes também e que me entusiasmaram muito, que é, de facto, cruzar o olhar de um arquiteto que fez 4 projetos em 4 cidades diferentes da Europa, 2 mais a norte, 2 mais a sul, conhecer o que foi o olhar dele nos anos 70, 80 e como é que ele ia reencontrar as pessoas que habitam esses 4 bairros sociais, Porto, Veneza, Haia e Berlim. Obviamente que isto para mim era um desafio maravilhoso. Porquê? Porque cruzava muito daquilo, do trabalho que eu tenho feito, que tem a ver com as condições de vida das pessoas, com a Europa numa fase crítica, completamente crítica, e o olhar de um arquiteto. Devo dizer, curiosamente, que alguns colegas meus me interrogaram quando eu lhes falava que ia fazer isto e que ia andar com o arquiteto Siza a visitar estes sítios, diziam-me, mas isso vai ser uma seca infernal, isso vai ser uma coisa impossível, ele é um arrogante, ele está lá no seu nicho do Porto, é um arrogante, não sei o quê, é uma pessoa intragável, não sei o quê, isso vai ser, tu não sabes onde é que tu vais meter e tal. E eu disse, ok, a gente fala no fim. Depois a gente fala. Eu não conhecia pessoalmente o arquiteto Siza antes deste trabalho. Enfim, e de facto houve essa oportunidade, essas pessoas depois retrataram-se um pouco, e houve de facto essa oportunidade, para mim foi um privilégio, de cruzar, de ter o olhar deste arquiteto, que, como o Valdemar diz, é um consagrado, portanto é mais fácil, de facto, levá-lo até ao grande público e aceder a que um meio de comunicação de massa abra essa janela, mas foi um privilégio porque acabámos por cruzar com esse trabalho a arquitetura,
o contacto de Alvarcisa com refugiados sírios, com angolanos, com pessoas que lhe colocavam questões delicadas sobre a própria obra que o arquiteto tinha feito, a maneira como ele respondia, a humildade com que ele aceitava responder a localização da casa de banho. Porquê é que não fez uma casa de banho? Porquê é que não fez uma janela na casa de banho? Ele que admitia que tinha cometido um pecado ao ter feito aquela escolha, que era uma escolha estética, e ele admitia-o. Portanto, isso para mim foi um enorme privilégio, mas, ao mesmo tempo, eu senti um grande orgulho nesse trabalho, porque acho que abria porta para algumas pessoas, ou para muitas pessoas, porque esse trabalho acabou depois por ter uma visibilidade enorme, foi visto por mais de 1 milhão de pessoas, por dar a conhecer não só aquele arquiteto, como essa ligação entre a arquitetura e a nossa vida, porque eu acho que, de facto, a arquitetura cose com a arte e com a nossa vida. E nós precisamos de arte para viver, precisamos de arquitetura para viver. E vou terminar, porque, de facto, ele vai ter que ir embora. Vou terminar com uma frase que o arquiteto Alvarcisa nos disse nestes dias. Eu perguntei-lhe uma vez o que é que era para ele qualidade de vida. E ele, do alto dos seus 82, 83 anos, disse: qualidade de vida é uma pessoa não se aborrecer com a vida. E eu acho que isso é uma frase que eu adoro e que ficou comigo para a minha vida também. Muito obrigado. Nós estamos aqui perante 3 jornalistas que não representam a maioria da classe, não é? Portanto, são excepcionais na sua abordagem e verificamos isso nestas conversas, porque o que se passa é que, e pegando naquela frase do McLuhan, o meio é a mensagem, é que realmente, de uma maneira geral, quando há um certo desacerto, tende a haver um certo desacerto na escolha do meio ou no meio, na maneira de utilizar os meios quando se tenta divulgar um tema como a arquitetura. E como diz a Cândida, quer dizer, a arquitetura e as cidades rodeiam-nos e são imprescindíveis. Portanto, era natural que todos achássemos que era imprescindível falar delas. Há uma certa, a maior parte dos jornalistas ou dos editores ou o que seja, têm um certo temor porque acham que é uma disciplina demasiado técnica e que, portanto, será difícil para mediar isso perante o grande público. Os próprios jornalistas têm medo de não conhecer, não perceber, não conseguir atingir. A culpa passa muito pelos arquitetos. Há muito arquiteto que usa a linguagem como um instrumento de poder, como em todas as áreas. Existem... Mas há muito arquiteto que usa a linguagem realmente e que afasta qualquer pessoa com umas conversas que não se percebem, eu próprio percebo o que querem dizer. Não é? E realmente há um trabalho a fazer com os próprios arquitetos, obrigá-los a vir à terra e falarem como o arquiteto Cisa fala, de uma maneira normal, o que leva a que também seja popular nesse sentido, popular entre os jornalistas, porque ninguém se sente atemorizado com uma conversa com o arquiteto Cisa antes de ter a conversa, porque antes disso provavelmente poderá ter essa ideia de que é arrogante e que vai dizer frases esquisitas. Mas nós somos permanentemente confrontados com esta ideia, não é? Que a arquitetura tem um mistério qualquer que é inalcançável. E nesse sentido, é preciso ter alguma coragem, é preciso ter o que o Valdemar diz, não é? Quer dizer, é preciso encarar a arquitetura, se encara qualquer outra área para a qual os jornalistas não são necessariamente preparados, mas que acabam por dominar. Eu não sei se aqueles jornalistas que falam um bocado mais de ciência, que falam um bocado mais de direito ou de processos em tribunal, se não terão uma preparação mais próxima e então sentir-se-ão mais abalançados a falar disso. Mas também sabemos que há jornalistas que falam de ciência e nós percebemos, e há jornalistas que falam de casos em tribunal e nós temos alguma dificuldade em perceber alguns labirintos linguísticos em que se metem. Portanto, eu acho que a profissão de jornalista reside muito nisto, em traduzir qualquer área para o cidadão comum perceber. Mas os arquitetos também seria fundamental que ajudassem muito nessa tradução. Gostava que a Assembleia, que o público participasse um bocado com alguma questão, portanto, aguardo ansiosamente os vossos sinais, esquecendo-me ligeiramente de que tenho um comboio daqui a pouco.
mas que talvez tenha alguém que me queira levar de bom grado à estação, obviando assim, tornando mais rápida a minha chegada. Faça favor, Sr. Arquiteta. Eu também vou ser muito rápida e queria colocar uma questão aos jornalistas que aqui estão, porque de facto eu acho que a arquitetura é quase sempre tratada nos mídias do ponto de vista da cultura, do ponto de vista ela aparece quando há um prémio Pessoa, como temos exemplos, ou quando há notabilidade nos edifícios, etc. E o Valdemar falava na estratégia, e na estratégia falta... é preciso, acho que Estamos a gravar. Estamos a gravar. Pois bem, pronto. Não, eu acho que há uma questão interessante e que agora falámos há pouco, que tem a ver com a condição da arquitetura em Portugal. Isto é, a estratégia é sempre sobre o ponto de vista daquilo que é o entendimento dos jornalistas, que é interessante para o público leitor, e há um esforço em divulgar, como tu dizias, sempre os nomes do costume, aqueles que são seguros, aqueles que não trazem risco, mas de facto, se calhar, há uma... Eu lembro-me dos programas de Manuel Graça Dias, por exemplo, que metia um arquiteto no carro e dava umas voltas pela cidade, que eram uns programas absolutamente extraordinários, e outros do mesmo género que eu via em tempos, que eram pessoas normais a falar de coisas normais. E isto fazia com que o povo, os habitantes das cidades e dos espaços, conhecessem a arquitetura como uma coisa que faz parte da vida deles, como dizia a Cândida, não é? E nós hoje, aquilo que assistimos e aquilo que eu vejo, eu compro o jornal às vezes, olha, no outro dia comprei porque tinha na capa o Cid de Moura a conversarem um com o outro. Quer dizer, pode ser uma coisa que vende, toca lá de comprar o jornal. Mas eu acho que há uma falta de estratégia relativamente àquilo que é o papel da arquitetura na construção de um país e na identidade de um país, e qual é o esforço que os jornalistas deviam estar agora a fazer, por exemplo, era o de tentar justificar como é que é tão importante haver arquitetos nesta pretensa qualidade que o governo anda a anunciar que o país está a ganhar. O país está a ficar bonito, o país está a ficar reconvertido, o país está a ficar recuperado, o país está isto, o país está aquilo, tem milhares de turistas, toda a gente quer vir para Portugal, toda a gente quer casas feitas por arquitetos portugueses, mas o mesmo governo está a deixar que os engenheiros também desenhem ao mesmo tempo e está a votar leis nesse sentido. Não é o governo, a Assembleia da República. A Assembleia. Pronto. Mas, de qualquer modo, esta questão do contraditório, daquilo que é o entendimento, o uso que o próprio governo, ou o Parlamento, se quiserem, ou os políticos fazem da arquitetura, é um uso circunstancial para seu benefício, para benefício daquilo que é o país e a imagem do país que querem vender, e ao mesmo tempo é uma classe que é super maltratada em todas as circunstâncias, do ponto de vista da sua atuação pública e da sua atuação profissional. Isto é uma questão que vocês podem dizer, os arquitetos é que nos deviam dizer o que é que a gente há de... Provavelmente, mas também se calhar os jornalistas deviam ter interesse em provocar a questão de como é que há um contraditório tão grande na forma... Quer dizer, só interessa o Cid e o Souto Moura quando interessa, mas depois são considerados uns snobs porque só fazem obras caras e que não interessam ao povo. Quer dizer, há aqui uma coisa que... Verdade seja dita que raramente entrevistam engenheiros. Pronto, é verdade. Podiam entrevistar, por acaso até podiam Só quando entrevistar, são se calhar políticos. eles têm coisas a dizer. Mas é que se calhar, como nós estamos a falar de uma reconstrução do país, construção das cidades, o benefício que as cidades têm com obras de arquitetura como deve ser, que Lisboa está a ficar fantástica, o Porto está a ficar fantástico, feito por quem? Não é pelo Cid e pelo Souto Moura, que não são capazes de fazer 5.000 obras que saem por mês em Lisboa, não é? Portanto, há aqui uma capacidade de trabalho e uma qualidade de trabalho surda, que ninguém vê, que ninguém ouve, de que ninguém fala e que é maltratada todos os dias. Quer dizer, o próprio Estado maltrata. E isto, nós não conseguimos já ter obras públicas porque nós não conseguimos que o Estado nos pague o nosso serviço.
Quer dizer, não há possibilidade nenhuma de trabalhar para o Estado, nem do Estado fazer obras qualificadas, porque não há dinheiro para pagar aos arquitetos, porque acham que os arquitetos não precisam de ganhar dinheiro. Ou seja, há aqui um tema muito interessante que é a forma como se vê, como se deve tratar a arquitetura do ponto de vista da sociedade em geral. E a arquitetura está muito esquecida. E eu acho que os mídias têm muita responsabilidade, se calhar mais cívica do que propriamente profissional, mas também se calhar profissional, de trazer esses temas à baila. E estes programas de mostrar o que é o país, o que é que está a acontecer no país, feito por quem e como é que se faz, isto é importante. E não é preciso dizer que é o fulano A ou B ou C, é a classe. Há uma classe de profissionais competentes e que fazem funcionar um país e fazem crescer a economia do país. E ninguém fala sobre isto. Só fala do Prémio Pessoa. É um sinal importante dar o Prémio Pessoa a um arquiteto. É a terceira vez que acontece. Isto quer dizer alguma coisa. A segunda? Não, a terceira. A terceira? Não, o Carreiro da Graça. Sou de Moura, Carreiro da Graça, Ás Mateus. Manuel Correia Fernandes, queres dizer uma coisa? Queria fazer 4 ou 5 perguntas, dispensando-me de justificar porque é que as faço, evidentemente tentando criar também alguma tensão. Assim, aqui estamos numa exposição que trata fundamentalmente a questão do poder, que vem, neste caso, em concreto, através da arquitetura. Eu escrevi aqui, que é para não gastar muito tempo. A comunicação social é um poder, que não está assim aqui representado. Eu diria que trata fundamentalmente do que lhe interessa enquanto comunicação social e não do que interessa a outros. E este noutros significa uma grande quantidade de gente da sociedade. Mas trata, sobretudo, outros poderes. E escolhe os poderes que ela própria comunicação social trata. Portanto, aquilo que faz o dia-a-dia da chamada comunicação social. Não falo da imprensa, nem da televisão, nem falo de nenhum meio em especial. É a comunicação social em geral. E era interessante saber aqui dos jornalistas que estão, quais são esses outros poderes que tomam a dianteira relativamente a outros que também são considerados poderes. Isto é, o que é que a comunicação social trata e porque é que a arquitetura e provavelmente até a engenharia não tem muito pouco espaço, ou não tem espaço nenhum. Também gostava de saber qual é a ideia geral que existe assim aí sobre aquilo que eu acho que há confusão, que é entre o chamado interesse jornalístico e o interesse público. Onde é que está um e onde é que está o outro e quais são os critérios. Também gostava de saber se isto, que é a comunicação social e a arquitetura e os vários poderes, qual é a sua relação com aquilo que vende. Estamos num tempo em que o mercado está endeusado, o que vale e aquilo que conta e aquilo que suscita interesse é aquilo que vende. O que é que a arquitetura, a comunicação social e os outros poderes fazem para vender o seu produto. Eu não falo dos arquitetos a vender os seus projetos, estou a falar da comunicação social face, neste caso, à arquitetura. O Valdemar já abriu uma porta, não é? São os escândalos. Os escândalos é o que vende Sim, mais. Claro. Portanto, temos de fazer mais escândalos na arquitetura. Claro. Tem havido pouca... Tem sido tudo muito soft. Eu tinha aqui também apontado realmente a questão das polémicas ou dos escândalos, digamos, qual é a relação entre uma polémica e um escândalo. Porque vai-se muito mais depressa pelo lado do escândalo do que pelo lado da polémica. Isto para reduzir, evidentemente, o discurso. Vou já acabar. Também, relativamente aos arquitetos, é uma questão que se lhes dirige também, nós aceitamos, e provavelmente alguns dos nomes que aqui passaram, nós afinal, e no fim de tudo, assim aqui estamos a falar de quem? CISA. Mais uma vez, estamos a falar de CISA. E, portanto, o CISA tem um poder. Não sei se a arquitetura que CISA faz tem o mesmo poder que o CISA tem. Mas também é, para mim, um momento de reflexão. Finalmente, a questão dos arquitetos que eu chamei, um dia escrevi uma coisa sobre os arquitetos gazua. Isto é, aqueles arquitetos que são chamados para resolver um problema que, se não for aquele arquiteto, a coisa é complicada. E não sei se o arquiteto CISA, o arquiteto Eduardo Souto Moura, isto para citar apenas ou Ás Mateus, não são, apesar de tudo, e eu peço imensa desculpa, não quero fazer uma relação entre uma coisa e outra, se a certa altura esta gazua
não é apenas um instrumento. E se os arquitetos não se sentem instrumentos de outros poderes para fazer coisas que, se forem colegas de profissão, a coisa não dá certo, a coisa não dá. Portanto, eram estas perguntas, se calhar no meio de alguma confusão, mas tentando, enfim, gastar pouco tempo, gostava de deixar assim aqui. Muito obrigado. São perguntas difíceis, mas que eu vou pedir que Eu o Valdemar... posso começar por responder brevemente, começando pela estratégia. Não há. É muito simples de responder isso. Os jornais não têm qualquer estratégia para cobrir a arquitetura que está dependente, exclusivamente dependente daquilo que é a vontade de alguns jornalistas que trabalham em alguns jornais, a vontade e disponibilidade para escreverem sobre a arquitetura. Receio bem que no dia em que esses jornalistas se reformem ou passem para outra atividade, diminua ainda mais o espaço da arquitetura na comunicação social, porque é o resultado precisamente dessa ausência de estratégia, isto é, não há da parte, em geral, das direções de jornais ou dos editores, uma disponibilidade, uma vontade específica de que se escreva em concreto sobre a arquitetura. São ocasionalmente aliciados por temas que, lá está, ou porque suscitam polémica, ou porque são nomes que, pronto, não vale a pena repetir, que são garantias e pronto. O poder da comunidade... Bem, isto depois, as perguntas que levantou, cada uma delas daria para... Não, o que nós talvez nos pudéssemos interrogar era o que é que leva os editores de jornais ou os jornalistas a acreditar que são nomes que dão garantia de aceitação pública. Porque que instrumentos é que os jornalistas podem ter? Isto não residirá no facto deles próprios estarem convencidos disso apenas... É um ciclo vicioso, não é? É um ciclo vicioso, mas que instrumentos é que servem? Porque em televisão já se percebeu que é mais fácil, apesar de tudo, porque há audiências, não é? Os jornais não vendem mais nem menos. Aí é mais aquilo que... aí também são poderes ocultos, não é? Quer dizer, pois, mais ocultos ainda, não é? São ocultos, porque é aquilo que qualquer editor imagina que poderá ser interessante. Isso é muito visível hoje nas publicações online, não é? Em que há os cliques, e portanto em que aquilo se mede pelos cliques que aquilo tem. Muitas das vezes, muitos trabalhos destes acabam por depois estar disponibilizados online. Eu darei um exemplo que ilustra bem, quer dizer, é marginal, não é completamente marginal ao tema, mas eu, aqui há uns anos, ou há 2 anos, ou 3, fiz uma reportagem, um trabalho que foi capa da revista do Expresso, que contava a história, a história da mulher do arquiteto Cisa. Caímos outra vez no arquiteto Cisa. Bom, aquilo foi um trabalho que, seja pelo poder do arquiteto Cisa, seja pelo poder da história em si mesmo, quando foi disponível, quer dizer, desde logo do próprio jornal, o jornal naquele dia, sabemos que foi muito vendido, pode não ter sido só e necessariamente devido àquele tema, mas também seguramente por causa daquele tema. Mas quando, passado algum tempo, não muito, o trabalho ficou livre, disponibilizado na internet, aquilo durante vários dias bateu todos os picos de leituras com partilhas em todo o mundo. Porque nós temos... aquilo foi um trabalho que foi partilhado em todo o mundo, a história... Agora, como é que isto se explica? Bom, quer dizer, não sei, em todo o caso... Se vende porque há tanta resistência, não é? Se vende porque há tanta resistência, porque eu acho que esse é o problema. Porque não seria necessário convencer ninguém. Estas pessoas, os editores, os responsáveis pelas direções de programas, deviam ser os primeiros a perceber que aquilo deve ser mostrado. Estamos num país com fantásticos arquitetos, não se percebe que não haja na televisão mais programas sobre arquitetura. Eu não entendo. E eu acho estranho ter que se convencer. Eu lembro-me de uma conversa com alguém que não vou mencionar nem o arquiteto, nem a pessoa com quem falei, mas basicamente era este o teor. Eu tinha uma grande entrevista com um arquiteto consagrado e a pessoa do lado lá dizia-me não ponhas tanto tempo, que chatice, quanto menos tempo falar, melhor, é melhor por imagens.
Isto tem a ver com a tal questão também que por vezes é difícil perceber a linguagem e passar para uma linguagem que seja acessível a todas as pessoas. Mas haver de uma direção esta disposição de que é melhor não mostrar ou não pôr tanto tempo a falar porque é uma chatice, eu acho inadmissível e acho que por aí se percebe que de facto é um problema cultural. Porque se, como esta reportagem sobre a mulher de Cisa Vieira, se depois até teve tantos cliques e se vendeu, se as pessoas se interessam, e porque é que há resistência? Não se percebe. É um problema cultural, Luís. Eu também acho que deve haver uma maior aproximação entre os arquitetos e os órgãos de comunicação social. Ou seja, acho que os arquitetos devem insistir mais, procurar canais e insistir mais junto dos órgãos de comunicação social, expondo, enfim, casos, estratégias, ansiedades, coisas que estão a acontecer e que as pessoas devem tomar conhecimento. Acho que deve haver também uma maior aproximação. Temos ali mais duas questões, embora estas provavelmente não estejam respondidas na sua totalidade, mas são questões muito difíceis, como vocês próprios sabiam. Eu creio que... Eu estava aqui a ouvir com muito interesse todas as vossas intervenções e há uma questão que eu julgo que é fundamental colocar. É evidente, estamos na Casa da Arquitetura e, portanto, é normal que se fale mais de arquitetura. Mas eu acho que há uma crise brutalíssima do jornalismo em Portugal e da comunicação social em geral em Portugal, que depois há de repercutir na falência dos grupos da comunicação social e isso tudo, e na entrega progressiva à Altícia e outros monstros que andam por aí. E que tem a ver com uma situação que eu julgo que envolve, em parte, a própria classe jornalística. Quero dizer, a arquitetura é pouco tratada, de facto, na comunicação social, mesmo assim não está mal. Mesmo assim não está mal, vai-se vendo alguma coisa. Há pequenas crónicas sobre arquitetura, há pequenas intervenções e, como temos muito bons arquitetos e há uma certa repercussão externa da arquitetura portuguesa, isso acaba por refletir em Portugal num acréscimo ou numa valia relativamente àquilo que se vê, embora a arquiteta Paula disse ali muito bem, acaba por ser sempre um bocadinho os nomes da primeira divisão e depois os outros ficam um bocadinho esquecidos. Mesmo assim, vai-se falando de arquitetura e não é despiciando que 3 arquitetos tenham tido o Prémio Pessoa em Portugal, de facto. O que eu julgo é que a crise é muito mais geral do que isso, isto é, não se fala, por exemplo, no campo que me interessa, a literatura ou as artes plásticas, disso é que já praticamente não se fala. Eu lembro-me de um tempo em que eu próprio exerci crítica de arte com bastante regularidade na imprensa portuguesa e em que havia imensos colegas, outros críticos, havia debates, havia crítica. É um tempo em que o Manel fazia crítica de arquitetura também, ou o Manel Graça Dias. Portanto, estamos lembrados disso. A nossa geração interveio com uma grande regularidade nos jornais. Hoje em dia, não há praticamente crítica de arte nos jornais portugueses, há pouquíssima. A que há é tímida e não tem grandes opiniões. Não há grande crítica literária também. Essa é que quase desapareceu mesmo. E se eu me reportar à minha própria experiência na juventude, portanto, quando era miúdo, lembro-me que alguma da minha formação mais interessante passou menos pela universidade do que pelos jornais. Isto é, aprendia-se nos jornais. Havia grandes críticos a escrever nos jornais. Quer dizer, quem é que não se lembra do Eduardo Prado Coelho, do Eduardo Lourenço, todo esse grupo, todas essas gerações de pessoas que escreviam em jornais, cujas crónicas nos ensinavam imenso. Hoje, isso foi praticamente varrido do jornalismo. Portanto, o problema não é só da arquitetura. Eu creio que o problema é de todas as frentes culturais que deixaram de ter a grande expressão que deveriam ter e que noutros países continuam a ter. Creio que isto faz recuar o país a níveis pré-europeus e eu pergunto, pronto, fazendo esta consideração geral, pergunto aos jornalistas presentes se não lhes compete um pouco, não a vocês os dois, que até têm feito um esforço notável em sentido contrário, mas se não competiria também aos jornalistas exigir um pouco mais dos jornais ou da comunicação social em que trabalham, ter mais espaço para tratar precisamente dessas questões. Dizia-me um grande jornalista aqui há um ano atrás ou 2, a propósito de uma exposição do Júlio Rezende, que o seu próprio diretor não sabia se o Júlio Rezende, o pintor aqui do Porto, merecia ou não ter lugar de destaque. Portanto, eu pergunto-me se também não compete aos jornalistas fazerem
alguma pressão, como compete aos professores, fazer pressão nas suas universidades para introduzir certas questões e por aí fora. Era isto. Bom, boa tarde. Eu queria cumprimentar-vos e agradecer as vossas apresentações e, sobretudo, dizer o seguinte. Nós vivemos numa sociedade fetichista, não é? Nós tentamos fetichizar tudo, as redes sociais empurram-nos para esse fetichismo. E é verdade que os arquitetos são muito fetichistas, mas os jornalistas também são. Os jornalistas normalmente vão sempre atrás dos mesmos nomes, os mesmos políticos, os mesmos clubes de futebol, os mesmos escândalos e, portanto, de alguma maneira, nós estamos todos muito condicionados por essa fetichização social que muitas vezes nos leva a olhar mais para as pessoas do que para aquilo que elas geram ou para as histórias que andam à sua volta. E eu acho que um bom jornalista, e estamos na presença deles aqui, é aquele que sabe contar uma boa história. Os prémios Pulitzer que eu conheço são prémios para quem soube contar uma boa história. Tal como o prémio Pritzker, até são parecidos os nomes, se dá a arquitetos que construíram obras que tiveram algum significado na vida das pessoas. E, portanto, o que eu acho é que um bom jornalista é aquele que sabe contar uma boa história. Ponto final, não é preciso ir mais longe. A experiência que tivemos com a Cândida na Bienal de Veneza, com estes 4 filmes do Cisa, não são sobre o Cisa. O Cisa é o veículo para contar 4 belas histórias daquelas pessoas que vivem naqueles bairros. Portanto, os 4 programas são sobre aquelas pessoas, não é sobre o Cisa. O Cisa é apenas o veículo, é a chave mestra para chegarmos a essas pessoas. E, portanto, para mim é exatamente isso. Um arquiteto é aquele que faz um bom edifício. O jornalista não tem que saber mais nada. Contar uma boa história. Muito bem. Não esperas nenhuma resposta, pois não? Eu só agora também gostava de contar uma história. Muito rapidamente. Sim. O Manuel dirá quando é que tem de Já perdi o combate. A vossa conversa é suficientemente interessante para me fazer perder Não, mas eu só responder ali ao Bernardo, muito brevemente. Esse esforço existe da parte dos jornalistas nas redações. Agora, no interior das redações não há um poder, há vários poderes. Não é? E há vários poderes que se chocam, há vários poderes que se aliam e há vários poderes que se cruzam. Nós podemos, por exemplo, entrar em teorias da conspiração, quer dizer, porque imaginar o que é que seria o Expresso, por exemplo, se fosse eu o diretor do Expresso. Não é? Uma impossibilidade, nem em Marte, não é? Mas, quer dizer, haveria, da minha parte, seguramente, uma maior disponibilidade para um outro tipo de temas que me fazem, por exemplo, hoje dizer que, porventura, se eu estivesse agora a começar a tal grande caminhada de jornalista e conhecendo aquilo que são hoje as exigências que se fazem a um jovem jornalista, eu jamais quereria ser jornalista, quer dizer, porque isso violaria a minha consciência, violaria inúmeras coisas que fazem daquilo, que fazem que eu seja quem sou. Não é? Em todo caso, repara, o Expresso chegou a ter um caderno autónomo só para a cultura, que chamava-se Cartaz, teve vários nomes, não é? Mas, enfim, mais longamente chamava-se Cartaz, não tem agora, não é? Como noutros jornais também foram diminuindo os espaços. Relação causa e efeito, isto é, essas decisões são tomadas porque alguém concluiu que aquele caderno não tinha leitura, ou é arbitrário e decorre apenas de uma sensibilidade pessoal diminuta para essas questões e que resulta na eliminação pura e simples de um caderno autónomo da cultura, com um espaço nobre, para o tratamento de diversas componentes da área da cultura, para o integrar e fundir e quase diluir naquilo que é hoje a revista. Sabemos também que, na generalidade dos jornais, reparem, mas isso foi sempre, a cultura aparece sempre no final dos jornais. Por acaso, até há muita gente que gosta de começar a ler os jornais de trás para a frente, mas isso aí já é uma subversão. Portanto, só para concluir, esse esforço existe, só que quem manda pode, não é? Bom, mas esses podemos associar a fatores económicos, não é? Também. Nós sabemos
Quando é preciso reestruturar economicamente, pronto, a cultura tem um determinado peso, dilui-se ali para ser mais barato. Embora isso... Não é tanto pelo capricho do sim, editor mas principal. também não é exatamente assim, porque, em todo o caso, as páginas da cultura geram algumas receitas económicas, não é? Quer dizer, há uma publicidade muito própria da área da cultura, não é? Que seria bastante para justificar um maior esforço naquilo. Sim, não estava a justificar. Eu gostava só de dizer o seguinte em relação a... Pronto, o jornalismo está numa crise complicada em Portugal, sem dúvida, porque está a minguar. Eu não estou a dizer a informação continua. O jornalismo é muito menor do que a informação atualmente em Portugal. O que eu entendo, e creio que as pessoas que estão aqui entendem por jornalismo, e isso é preocupante para nós, obviamente. Agora, é preciso ter em conta também o seguinte, acho eu, que os tempos não param. Nós hoje estamos numa realidade totalmente diferente da realidade que existia há 20 anos. E o jornalismo vai mudar, está a mudar. Nós não sabemos para onde é que ele vai ainda, mas está a mudar. Está a mudar para outro tipo de configurações, seja lá isso o que for, embora depois surjam fenómenos surpreendentes, ou seja, as revistas que são publicadas atualmente em França, por exemplo, enfim, há várias revistas de papel, há um investimento em revistas de papel extraordinárias, são revistas caríssimas, que custam 18, 20 euros por número, e que eu, quando olho para aquela revista, babo, não é? Porque aquilo, de facto, é um investimento extraordinário, uma qualidade extraordinária, em termos de fotografia, sem publicidade, em termos de fotografia, de artigos, daqueles que nós adorávamos ter a possibilidade de fazer com tempo, que é um luxo total para nós atualmente, para nós jornalistas, com tempo, com tudo isso. Isto está a passar-se em França. Estas revistas existem e vendem. Portanto, há este fenómeno. Depois, há o fenómeno digital, que nós não sabemos onde vai parar. O Facebook vai acabar ou vai transfigurar-se noutra coisa qualquer? As pessoas vão continuar ligadas às redes sociais e fazer depender a informação que recolhem, não o jornalismo, a informação que recolhem nas redes sociais, ou vão cansar-se e vamos partir por outra dimensão qualquer? Eu cruzava com isto, eu gosto de ser um bocadinho otimista, apesar de o terreno, o chão que eu estou a pisar está muito movediço, mas eu continuo lá e continuo a pisá-lo e continuo a acreditar em alguma coisa. E nos últimos tempos ouvi duas pessoas falarem duas coisas que me surpreenderam extraordinariamente perante isto. Uma foi numa conferência que assisti com um perito em segurança e defesa na Europa, que fez uma conferência sobre segurança, defesa e cultura. E isto foi há um mês. E basicamente o que é que ele dizia? Que na Europa a questão da segurança e defesa, a dinâmica cultural que tem sido dissociada sempre destas duas perspectivas, não pode ser mais dissociada. Porque tem que ser tomada em conta, porque cada vez mais é determinante na nossa vida. Isto tem que ser tomado. Isso para mim foi um pouco de ar fresco. E depois estive num outro encontro também com um economista com uma experiência internacional muito interessante, em que ele veio falar de quê? Veio dizer-nos que dentro de 5 a 10 anos, 30 a 50% do trabalho que nós fazemos vai ser feito por robôs, computadores, etc, etc, etc. Não é? Portanto, metade daquilo que eu hoje faço, há uma máquina que vai fazer por mim. Logo, o que é que ele me disse também? Nós temos que investir nas outras partes que as máquinas não têm acesso. E essas partes têm a ver com o quê? Têm a ver com a parte do que nos faz ser seres humanos diferentes das máquinas. E isso passa por onde? Pela literatura, pela cultura, pela educação para as artes, pela valorização dessas áreas que vão ser determinantes no futuro, porque as máquinas vão fazer o resto. Portanto, eu estou confiante.
É preciso, claro, é preciso... Eu queria dizer só uma coisa para terminar, talvez. Eu, ao contrário dos meus colegas, sou freelancer e por isso até me sinto mais, ultimamente tenho sentido mais realizadora, sinto mais no papel de realizadora do que propriamente jornalista, ainda que quando faça os documentários e quando trabalho como realizadora, creio que o jornalismo vem atrás, porque durante muito tempo fiz isso. Agora, a partir da minha experiência pessoal, o que eu sinto é que o meu impulso para fazer as coisas, e todas as séries que fiz para a televisão, dos magazines culturais, é esta série mais recente dedicada ao design português, nasceram como um impulso, logo como espectadora, querer ver algo sobre aquilo que não existia na televisão. Por exemplo, esta série que estou a preparar sobre a arquitetura portuguesa contemporânea também nasceu disso, desta inquietação de porque é que não há nada sobre a arquitetura portuguesa contemporânea hoje na televisão, e então lancei-me este desafio, vou avançar eu com um projeto e estou a tentar arranjar financiamento para o concretizar e espero que depois passe na televisão, mas não só, que passe na internet, que seja editado e que possa depois ter uma vida longa, porque depois tem o audiovisual, como eu disse, tem essa vantagem de ficar como registro e ser a memória da identidade cultural de um país. Mas, como há pouco foi, eu creio que foi o arquiteto Nuno Grande que referiu, de facto passa muito sempre pelo impulso dos jornalistas, quer estejam no meio, quer estejam fora, de propor e de convencer, como eu dizia há pouco, de tentar convencer que aquilo é um produto bom e que deve ser, e que as audiências não têm necessariamente de estar em primeiro plano, porque estamos a falar de educação cultural e isso parece-me óbvio que deve ser um dos fins e um dos objetivos da comunicação social. Não esquecendo que a palavra impressa também faz parte da, sim, também faz parte da identidade sim, do país e também historicamente recorremos sempre a esse documento histórico. Portanto, todos os médias acabam por contribuir para essa grande coleção. Não, eu só queria aqui sublinhar esta questão que a Cândida Pinto levantou de ser necessário estarmos atentos à futura mecanização, à robotização que vem aí e tal. Todos nós já penso que já tínhamos refletido sobre isso. Provavelmente não serão só os robôs para apanhar o lixo, também começarão a existir, e a inteligência artificial caminha nesse sentido, começarão a existir ocupações que hoje não nos passa pela cabeça, que serão tomadas por esse tipo de mecanização, ou de nova mecanização, ou como que se queira chamar. Mas, e claro, há um papel enorme por parte da cultura para garantir o trabalho que só a cultura pode fazer. Mas esse trabalho é também o confronto com as próprias pessoas que pensam que a arquitetura é uma coisa técnica, inalcançável e esquisita, e que mais facilmente poderia ser feita por uma máquina. Há muita gente que o pensa, não é? Nós, arquitetos, defrontamos-nos muito com discursos do género, vocês agora, mas porquê é que demora tanto tempo? Vocês agora com os computadores, isso já devia estar feito, não é? E, por enquanto as máquinas de impressão 3D não se vulgarizam, a única desculpa que se pode dar é que demora muito tempo a fazer uma maquete, porque é feita à mão e tal. E é o único respeito que ainda subsiste. Realmente as maquetes ainda demoram muito tempo. Quando as impressoras 3D já funcionarem em pleno, já não haverá argumentos e toda a gente nos vai exigir uma rapidez que não é compatível com o pensar cultural. Mas eu gostava de contar uma história só rápida para situar esta questão das pessoas que são muito conhecidas e do papel que eles têm e da escolha que os diversos interventores fazem. Que há muitos anos, eu estive a fazer, enquanto estavam a falar, estava a tentar pensar e localizei, penso que em 1982, por aí, 81, 82, eu e um colega e amigo que é o Tomás Dessa Leal, e penso que o José Manuel Fernandes também estava envolvido nisso, tínhamos a ideia de que íamos fazer uma cooperativa, uma editora de arquitetura, que se chamaria Pisa Babel. Acho que chegámos a registrar o nome e registrar isso tudo. Bom, e fizemos um plano, com o João Vieira Caldas também, fizemos um plano de autores, de arquitetos, que nunca tinham sido bibliografados nessa época. Hoje, felizmente, já quase todos têm as suas monografias, de autores que já tinham morrido. Começava no Ventura Terra, passava por Marcos da Silva, Rogério de Azevedo, e ao Cassiano Branco, Cristina da Silva. Bom, havia ali uns clássicos da arquitetura portuguesa do século XX que nos propunhamos biografar. Já tínhamos até... alguns de nós já estavam escalonados para fazer aquelas biografias. Precisávamos de quem nos subsidiasse o projeto, porque
Queríamos ser uma editora, mas não tínhamos dinheiro e tal. E conhecíamos, alguns de nós conheciam o Vasco Graça Moura, que na altura era o diretor da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E, portanto, lá se combinou uma entrevista com o Vasco Graça Moura. Lá se foi, lá se explicou o projeto, tínhamos alguns papéis escritos, umas coisas, passámos no papel, explicámos, os autores, não sei o quê, e ele olhava e dizia: sim, senhor, o vosso projeto é interessante. Tenho pena que aqui nos vossos nomes não esteja Cisa Vieira. Portanto, isto é só para dizer que realmente o peso do Cisa Vieira é tão grande e já vem de tão longe que nós, mas estes senhores já morreram todos, estamos só a falar de pessoas que já morreram, viveram até os anos 50 e tal. E aí ele, bom, está bem, mas já está bem, já percebi, mas o Cisa Vieira podia também estar. Então. E portanto, isto é realmente, há fenómenos que são mais difíceis que são difíceis de explicar, não é? E que são difíceis às vezes até de enquadrar em situações tão absurdas como esta, não é? Portanto, é perfeitamente compreensível que os editores de jornais aceitem com muito maior facilidade, desde há muito tempo, não é? Que o Cisa Vieira possa ser entrevistado ou não, e outros personagens não. Não, a esse propósito, ia só dizer que, e ainda relacionado com estas questões do poder, e que de alguma forma também responde a alguma das perguntas que o arquiteto fez, por vezes acontecem coisas paradoxais nesta luta cotidiana que se trava nos jornais. Aqui há uns anos, quando o Expresso comemorou, creio que foi 40 anos, depois há estas coisas engraçadas, é quando se pensa em algo sobre arquitetura, vem falar comigo, que é um bocado aquela situação, às vezes embaraçosa, não é? Como eu dizia há pouco, quer dizer, quando eu for embora, bem, no Expresso não se escreve sobre arquitetura, não é? Quer dizer, isto é um bocado a sobrevalorizar ali o meu papel, mas pronto. E então pediram-me, pensa em qualquer coisa, o que é que o Expresso pode fazer na área da arquitetura para assinalar os 40 anos. E eu resolvi testar os limites. Para minha surpresa, o meu teste foi completamente aceito. A minha proposta foi, ok, então vamos propor um conjunto de 4 grupos de arquitetos, portanto, 2 em Lisboa e 2 no Porto, não dos tais, que não sei se foi o Nuno que disse, da primeira divisão, não sei se foste tu que utilizaste essa expressão, não dos tais da primeira divisão, mas, portanto, arquitetos que estarão no nível médio, para cada um deles apresentar aquilo que possa ser a sua perspectiva de intervenção na cidade, Porto e Lisboa, a um prazo de 30, 40 anos. Isto é um bocado esotérico até, não é? Porque é uma proposta de futurista, não é? Bom, foi aceite, convidou-se os arquitetos, foram todos muito empenhados no trabalho. Aquilo deu 2 ou 3 capas da revista com as propostas que cada um deles apresentava para a sua intervenção futurista na cidade, no Porto e em Lisboa, daqui a 30 ou 40 anos. Eu próprio fiquei completamente abismado com a disponibilidade que houve para aceitar isto, mas é o paradoxo que às vezes acontece, mas que é apenas um momento de pequeno desvio em relação ao que é a norma, que faz com que, de facto, haja todo este conjunto de dificuldades. Estamos conversados. Então, agradecer aos nossos convidados, agradecer ao público e agradecer à Casa da Arquitetura a oportunidade de discutirmos estes temas. Boa tarde.